horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
Santa unção, logo sinto então o alento pro meu coração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Nesta hora te peço, aliviai as tristezas e dores que às vezes sentimos. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, e olhai para aqueles que estão esquecidos. Assim peço a ti, nesta minha oração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. Em decorrência do grave acidente sofrido em novembro de 2023, a senhora Margarida Severina Leitão de Lima foi diagnosticada com fraturas nos pés e na coluna vertebral, situação que a sujeitou a 3 extensas cirurgias.
Graças ao amparo dos céus, ela teve boa recuperação daquele tratamento, tanto que, bem disposta, retomou as atividades de trabalho em março de 2024. Reconhecida a Deus Pai e aos seus santos pela bênção recebida para a saúde e o bem-estar, a senhora Margarida direcionou ações de graças a eles em depoimento de fé, remetido de Mauá, estado de São Paulo, recebido na sede desta Igreja Apostólica em novembro de 2024. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Catanduva, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã, e quinzenalmente às quintas-feiras às 19h30. Rua Poloni, número 57, Vila Bela. Colinas do Tocantins, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30. Rua Magalhães de Almeida, número 164, bairro Novo Planalto. Humaitá, Amazonas, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30 e aos domingos às 19h. Avenida das Flores, número 333, bairro São José. Barra do Piraí, Rio de Janeiro, com reuniões aos domingos às 10h30 da manhã. Rua José Alves Pimenta, número 1713, bairro Matadouro. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital. Este é o programa A Hora Milagrosa. Prestamos a seguir mais alguns esclarecimentos a respeito da fé que divulgamos. Amar a Santa Vó Rosa do profundo do teu coração, ser agradecido por tudo quanto ela significa para a tua pessoa e para o reino dos céus, inclusive ser reconhecido pelas dádivas que essa Santa Poderosa tem para conceder como um tesouro precioso a quem por ele se interessar, é atitude honrosa que muito agrada ao Pai Celestial, ao seu Divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus e à bendita Mãe Maria Santíssima. Ó ouvinte, sejas fiel aos ensinos que a Santa Vó Rosa e o seu sucessor, Santo Irmão Aldo, nos legaram com tanto amor, desejando somente o bem e a felicidade de cada um que crê ou vier a crer nos ensinos desta Igreja Apostólica e daquele que espontaneamente aceita ou vier a aceitar a missão desses santos de Deus como um tesouro precioso a ser preservado. Recomendamos também que te esforces para ser dedicado à obra de Deus na terra e que estejas sempre bem disposto a seguir avante no caminho do Senhor, demonstrando assim que és merecedor das dádivas e dos tesouros de fé que tem proporcionado consolo, paz, alegrias e a graça dos céus a muitos corações e lares. Mantenha-te firme na caminhada para os céus, zeles de tua alma e sejas dedicado em manter o mérito da ligação espiritual com Deus Pai e os seus santos. Creia, estimado ouvinte, que agindo dessa maneira se cumprirá em tua vida o que ensinou Jesus ao afirmar que os tesouros de fé que o Filho ou Filha de Deus juntam nos céus são eternos, pois nem a traça nem a ferrugem podem corroê-los, tampouco os ladrões a eles têm acesso para dilapidá-los ou roubá-los. Sejas um ouvinte assíduo da Hora Milagrosa,
e a cada dia aprenderás um pouco mais a respeito da nossa fé, crendo de todo o teu coração em Deus Pai e nos seus santos. O tesouro de fé que eles têm para conceder, representado por bênçãos e graças divinas, estará sempre ao teu dispor, para que, gradativamente, te tornes numa pessoa bem disposta, como motivação genuína e muita alegria de viver. Olhando o mundo a sofrer, a dor do pecado e a ilusão, dominado pela vaidade, perdido sem salvação, tudo muito diferente dos planos do Criador, quando desejava ver os homens assim como Ele criou. Sinto em minha alma o desejo de mostrar o poder da Santa Voz de uma vida transformada. E anunciar que nesta igreja a felicidade está a dominar o coração do humilde, que a ela venha se entregar, para que esqueça o mundo e possa feliz viver, crendo no Consolador e vivendo como Deus formou. Viverá feliz com Jesus e a Rosa. O mundo não é seu lugar. Nesta igreja, felicidade e paz Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. A senhora Joselena Aparecida Gomes sentiu-se adoentada em janeiro de 2022 e, devido ser portadora de comorbidades, entre elas diabetes, doença renal crônica, pressão arterial elevada e disfunções cardíacas, além de ser deficiente visual, ela foi submetida
a detecção da doença do coronavírus, virose da qual alguns familiares se encontravam em tratamento domiciliar. Foi mantida em observação médica domiciliar, porém o caso agravou e ela foi levada ao hospital por familiares, onde recebeu medicação e orientação para aguardar os resultados dos exames específicos em casa. Nesse meio tempo, ela clamou com esperança e fé pela misericórdia da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fez uso de água ungida e apresentou progressiva melhora, tanto que, quando saiu o resultado positivo para a Covid-19, essa senhora já havia superado a virose, sem outras consequências para o seu bem-estar. Reconhecida aos céus pela bênção recebida para o seu bem-estar, ela direcionou ações de graças a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em depoimento de fé, remetido de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no mês de outubro de 2023. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Mirassol, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19 horas, aos domingos às 18h30 e às quartas-feiras às 19h30. Rua Chile, número 3270, Vila Souza. São José do Rio Preto, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30, aos domingos às 19 horas e quinzenalmente às quartas-feiras às 19h30. Rua Manuel Del Arco, número 171, Residencial Alto das Andorinhas. Lins, São Paulo, com reuniões aos sábados às 18h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Melquíades de Andrade, número 420, bairro Alto da Boa Vista. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Estamos apresentando a Hora Milagrosa. Prestamos a seguir mais alguns esclarecimentos a respeito da fé que divulgamos. Esta Igreja Apostólica tem a missão de anunciar que Nosso Senhor Jesus Cristo já consolidou a sua segunda vinda, que restaurou a obra de sua Igreja e que em seu meio preparou e enviou o Consolador prometido na pessoa da Santa Avó Rosa, que por sua vez escolheu e preparou o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, o pastor ao qual Nosso Senhor Jesus se referiu ao anunciar que este teria a missão de arrebanhar e de conduzir os fiéis no caminho do bem, da justiça e da verdade. Esses poderosos santos nos dias presentes participam ativamente da obra redentora e salvadora de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao lado da bendita Mãe Maria Santíssima e de todo o poder celestial. São o alento e a esperança de dias melhores
para todos aqueles que estão à procura de um caminho que os conduza para junto de Deus Pai e para os céus. O precioso tesouro de fé legado por esses santos de Deus que estamos divulgando através da hora milagrosa e dos púlpitos desta Igreja Apostólica é formado por ensinamentos que esclarecem a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus, eliminando toda e qualquer interpretação não aprovada pelo Pai Celestial. É composto também por recomendações e orientações de elevada moral e de boa conduta, estabelecidos por Deus Pai para que os seus filhos e filhas vivam de acordo com a sua vontade, para que mereçam as suas bênçãos e para que testifiquem do seu infinito amor e misericórdia em relação a toda a humanidade. Ó prezado ouvinte, ouça-nos mais vezes para melhor compreender os ensinos desses santos de Deus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com a bendita Mãe Maria Santíssima e os santos e anjos do poder celestial. Eles estão sempre prontos para ouvir o clamor de um coração aflito, que clame com esperança e fé pela misericórdia dos céus. Deus Pai concedeu a eles grande poder divino para amparar, abençoar e conceder a graça dos céus a tantos quantos, com verdadeira fé neles, passarem a crer e aceitarem os seus ensinos.
Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu Divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Durante o procedimento de 2 implantes dentários, a senhora Horacide Matos Rioge e o especialista foram surpreendidos por uma reação inesperada, quando um dos implantes expandiu, forçando o espaço entre os outros dentes. Alarmado, o profissional preparou outra moldagem e a orientou que aguardasse o agendamento para nova consulta. Essa senhora já vinha clamando aos céus em favor do bom resultado daquele tratamento e, diante do ocorrido, clamou com esperança e fé pelo amparo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também pediu orações em seu favor por meio de carta, remetida para a sede desta Igreja Apostólica. Graças ao amparo celeste, tudo correu bem para essa senhora,
até a finalização daquele procedimento. Fato que surpreendeu ao especialista, que, admirado, chegou a admitir que ele nada fizera de excepcional, e sim que tudo correra bem, graças a Deus o Pai. Por sua vez, a senhora Horaci é reconhecida pelo atendimento do clamor que elevou a Deus Pai e aos seus santos, aos quais direcionou ações de graças em depoimento de fé remetido de Elias Fausto, Estado de São Paulo, em novembro de 2022. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Jaru, Estado de Rondônia, às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h, na Rua Rio Grande do Sul, número 1726, setor 4. Ariquemes, Rondônia, com reuniões aos sábados e domingos às 19h e às terças-feiras às 19h30. Avenida Tabapuã, número 4017, setor 4. No segundo domingo de cada mês, a reunião é realizada às 10h da manhã. Ji-Paraná, Rondônia, com reuniões às quartas-feiras e sábados às 19h30, aos domingos às 19h. Rua Governador Jorge Teixeira, número 1801, bairro Nova Brasília.
Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Nilson Bittencourt Cairoli. Prezados e amados ouvintes, eu desejo que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e também do nosso Santo Primaz, nosso Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos. Desejo que a paz, pois, do reino dos céus esteja sobre os amados ouvintes deste programa e os nossos irmãos apostólicos. Quero, nesta oportunidade, falar a todos os prezados ouvintes e irmãos apostólicos a respeito da manifestação do poder de Deus sobre a nossa igreja. Nós temos e podemos contar nos dias atuais com uma proteção divina maravilhosa, extraordinária, porque Deus, como onipotente, onipresente, onisciente e todo-poderoso, Ele sempre amparou os seus filhos nesta terra, para livrá-los do mal, para livrá-los do perigo, para lhes ajudar a vencer. E o rei Davi, rei do povo de Israel, escolhido por Deus para governar e dirigir o seu povo no passado, ele disse o seguinte: elevo os olhos para os céus, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele me guardará de todo o mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a tua ida e tua vinda, desde agora e para todo sempre. Vejam os prezados ouvintes e irmãos apostólicos que o salmista Davi, através deste cântico que ele entoou, ele profetizou a respeito da manifestação do poder de Deus, não só na sua época, mas também nos dias atuais. Porque ele, no final do seu cântico, ele diz: o Senhor guardará a tua ida e a tua vinda, desde agora e para todo o sempre. Então, ele disse que Deus iria guardar o nosso caminho para que fôssemos e voltássemos de forma livre, muito bem guardado, amparado, protegido pelos céus. E eu digo aos prezados ouvintes que de lá para cá, o poder de Deus foi ampliado muitas vezes. Por que isso? Algumas pessoas dizem: mas Deus é todo-poderoso, sempre foi, é e sempre será. Acontece que quanto maior o número de santos e anjos que Deus forma, o seu poder é ampliado muitas vezes. E uma das coisas que aconteceu e que o poder de Deus foi ampliado foi a aliança que ele fez com Jesus quando Jesus cumpriu o seu ministério nesta terra. Jesus cumpriu o seu ministério aqui e fez com Deus uma aliança e manifestou na terra toda a glória, toda a unção, toda a virtude do Espírito Santo do Pai. E quando ele concluiu o seu ministério, Jesus selou as suas promessas, as suas palavras com o seu sangue, para que estas palavras, para que estes ensinos tivessem um valor eterno e servisse para resgatar do pecado e do mal toda e qualquer pessoa que cresce verdadeiramente nele e se entregasse a ele de todo o seu coração. E eu digo aos prezados ouvintes e irmãos apostólicos que Jesus sofreu horrivelmente, mas ele venceu até a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, esta promessa que o salmista fez através do seu cântico também prevaleceu até os dias de hoje. E com muito mais amplitude, porque o poder de Deus foi ampliado quando Jesus cumpriu seu ministério aqui na terra. Mas Jesus disse que outros santos ele formaria. E uma coisa que ele falou e afirmou:
Se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador para que esteja convosco para sempre. Este Espírito da verdade me glorificará, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido de mim e vou-lo-á de anunciar. Quando Jesus disse isso e fez esta promessa, ele não estava se referindo ao Espírito Santo do Pai, ao Espírito Santo de Deus, porque ele ouve do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que o usa. E Jesus estava dizendo de um santo que ele haveria de formar, que ele haveria de usar na terra, e em qualquer tempo ele iria provar o seu poder de formar santos para a glória de Deus. E entendam os prezados ouvintes deste programa, os irmãos apostólicos, que esta promessa era muito difícil de ser cumprida, porque não dependia de Jesus, mas dependia, sim, de uma outra pessoa também, que se sujeitasse a servir a Deus e a Jesus como Jesus serviu ao Pai quando esteve nesta terra. E nos dias atuais, Jesus conseguiu cumprir esta promessa através do ministério da Santa Vó Rosa. Então, um poder grande foi aumentado, ampliado nos céus. O poder de Deus ficou muito maior. Além disso, também Maria Santíssima, que foi uma mãe exemplar, ela lutou, e se Jesus pôde iniciar a Igreja Apostólica Primitiva, usando os apóstolos, foi porque Maria Santíssima os acolheu como mãe verdadeira, como mãe legítima. Ela cuidou deles e os manteve unidos para que eles tivessem força, depois de todo o sofrimento de ver Jesus preso na cruz, poder iniciar uma obra extraordinária e pregar e mostrar o poder de Jesus nosso Senhor. E com a formação de tantos santos que Jesus formou, o poder do céu foi ampliado. Então eu posso dizer aos prezados ouvintes, aos irmãos apostólicos, que verdadeiramente, hoje, o poder de Deus está muito mais ampliado. E se o salmista Davi, no seu tempo, disse que o socorro dele vinha do céu, o meu socorro, ele diz, vem do céu. E vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele me guardará de todo o mal e guardará a minha alma. Então, Deus sempre procurou guardar os seus filhos, aqueles que o serviam aqui na terra, livrando-os de perigo, livrando-os do mal. E eu digo aos prezados ouvintes, o rei Davi foi um exemplo de coragem. O rei Davi era um homem de porte pequeno, e quando ele viu o povo de Deus ser vituperado, ser injuriado por um povo ateu, e através dessas injúrias, dessas coisas que o povo fazia naquela época para escravizar o povo de Israel, ele se indignou e disse aos soldados que estavam servindo o exército do povo de Israel: mas vocês deixam que o nome do nosso Deus seja vituperado? Todos tinham medo, porque teriam que enfrentar o gigante Golias. E o rei Davi disse: eu vou. E quando lhe puseram as armaduras, ele ficou quase que impedido de caminhar. E ele tirou tudo aquilo e disse: eu não vou permitir que o nome do Senhor meu Deus seja injuriado desta forma. E com uma pedra, ele venceu o gigante Golias. Naquele momento, Deus o guardou. Deus estava com ele. Deus o defendeu. Deus lhe deu o poder. E com uma única pedra, ele venceu o gigante Golias. E o exército daquele gigante fugiu de medo. E Deus foi considerado vitorioso. E, na verdade, Deus amparou o rei Davi naquele momento.
tanto na ida para enfrentar o gigante, como na volta. Este foi um exemplo de fé do rei Davi. E ele tinha certeza de que Deus estava ao seu lado. E nos dias atuais, tendo Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso querido irmão Aldo, muito mais nós temos que confiar e ter a certeza de que Deus, com todo o seu exército celestial, protege e ampara os que confiam nele, os que creem de todo o seu coração, os que se dedicam a servir a Deus, a temê-lo, a praticar a sua doutrina e a crerem naquilo que ensinamos. Portanto, os amados ouvintes e irmãos apostólicos, se quiserem ter a vitória e se quiserem que as palavras do rei Davi que estão ditas aqui, essas palavras lhe sejam cumpridas na sua vida, creiam, pratiquem a doutrina, confiem de todo o seu coração, porque o nosso socorro também vem do céu, vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é Ele, juntamente com Jesus, seu Filho amado, e nosso Senhor e Salvador, com a Virgem Maria, sua Mãe Santa, com a Santa Vó Rosa e também com todos os santos e anjos dos céus que formam um exército invencível. Eles nos guardarão, tanto na ida como na vinda, não só um dia, mas durante todo o tempo em que vivermos aqui na terra. É preciso crer nesta verdade. É preciso confiar e ter certeza no seu coração que Deus faz sempre o melhor para a nossa vida, para cada um de nós. E no seu reino, tudo tem sua hora e seu tempo. Então nós não podemos também clamar, pedir e querer que as coisas sejam feitas no nosso tempo, mas sim devemos ser humildes para esperar a hora que Deus determinar. Esta hora que é dita por Jesus pela Santa Vó Rosa, que é o momento de nós alcançarmos a graça que tanto necessitamos. Agora é preciso que cada um também, ao pedir, não peça de acordo com a sua vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Meu Deus, eu preciso resolver este problema. Me ajuda, me dá sabedoria para que eu faça o melhor possível e para que também eu mereça toda a sua graça. E eu sei que no momento certo, o que for melhor para mim, para minha família, para o meu trabalho, enfim, para a minha vida, o Senhor me dará. E com esta confiança, continuem caminhando, com convicção de fé, crendo verdadeiramente em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, nos ensinos preciosos que o nosso santo irmão Aldo nos dá. Se os irmãos souberem confiar assim, serão muito mais felizes, muito mais abençoados e terão um mérito extraordinário, porque o seu espírito será revestido de poder, da graça dos céus, e a sua mente terá muito mais facilidade para compreender os mistérios dos céus. Creiam desta forma e confiem de todo o seu coração, e serão muito mais abençoados e felizes nesta terra. E eu vou orar por todos neste momento. Santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, agradeço muito a Senhora, a Jesus, a Maria Santíssima, por esses ensinos preciosos, por nos ter feito recordar uma doutrina tão maravilhosa, para podermos confiar mais na manifestação da glória de Deus, do seu poder entre nós. Agradecemos muito ao nosso santo querido irmão Aldo, pastor desse rebanho apostólico. Santa e querida avó, abençoa a todos quantos creram nessas palavras que ouviram, nesses ensinos preciosos que o nosso querido primaz nos deu. Que eles sejam felizes, que eles sejam abençoados
que eles tenham paz no seu lar, prosperidade, felicidade, Santa Avó. Dá-lhes esta graça e esta bênção. E também abençoa, Santa Avó, estes elementos, o óleo, a água, que a Senhora derrame sobre elas a virtude do céu, para que quando esses teus filhos, numa hora de aflição, necessitarem da sua graça, ao usarem estes elementos, a unção do Espírito de Deus que lá esteja, seja usada para abençoar e livrar do perigo e dos males aqueles que fizerem uso desses elementos ungidos. Ó amados irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa. Recebam também a bênção do nosso querido irmão Aldo, nosso santo primaz. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.